Olá, eu sou o João e estamos hoje na UFP Máquinas, cliente da GRV, e quem está nos recebendo é o Leandro Porto, sócio-diretor. Leandro, muito obrigado por receber a gente. Queria que você contasse um pouquinho sobre a história da empresa, como que ela surgiu. Fala um pouquinho sobre a empresa para quem não conhece. A UFP Máquinas ela está há 13 anos no mercado, né? A gente é fabricante de máquinas especiais, que desenvolve máquinas por encomenda. Eu costumo brincar com os clientes falando que a gente é uma fábrica de protótipos. A gente fabrica equipamentos por encomenda. A gente vai ver a necessidade do cliente, ver o que o cliente precisa, as necessidades de produção que o cliente precisa, e desenvolve uma máquina personalizada para aquela linha de produção, para aquele processo manual, para aquela automatização. Entre esse leque aí de possibilidades que a gente geralmente atua em três. Geralmente voltado à parte de segurança, precisa de melhorar a segurança da máquina, uma máquina insegura, o aumento de produtividade, que é a produção, aumento de demanda, um projeto novo, especial que está nascendo também, né? E às vezes uma melhoria na qualidade do produto. Então precisa de melhorar, precisa de automatizar para poder melhorar a qualidade do produto. É onde a gente atua. Então a gente está em diversos setores da indústria, porém o que a gente atua mais fortemente ali, esses 13 anos aí, é o setor automotivo. Especialmente dentro do setor automotivo, a gente tem a parte de Fluid System, que é a parte de fluidos do carro, a parte de tubo de combustível do carro, tubo de freio. Então a gente está voltado aos equipamentos para dar suporte para esse tipo de produção. Então todas as máquinas ali de montagem do tubo de combustível, a gente tem um equipamento nosso lá ajudando nessa cadeia de fornecimento para a montadora. Legal. E vocês faziam o que antes de começar a empresa de vocês? Onde vocês atuavam? Onde vocês trabalhavam? Os três passaram por empresas ali, ferramentarias, empresas de fabricação de dispositivo, fabricação de máquina, desde lá atrás, né? Desde lá de trás, lá, a gente saiu do Senai, fez todo o trâmite que precisa ser feito. E as primeiras empresas já eram de fabricação de máquina. E aí a gente foi desbravando os caminhos e foi enxergando algumas oportunidades para a gente estar montando a empresa e abrindo o negócio e preenchendo essas oportunidades que estavam ali disponíveis no mercado. Legal. E quando vocês começaram a empresa, qual foi o maior desafio de vocês? O maior desafio, eu acredito que seja a parte ali administrativa. Os três eram operacionais ali, vamos dizer, né? Eu da parte de projeto, na parte de projeto de máquinas, né? O Rodrigo da parte operacional de programação, usinagem, o Daniel também da parte de usinagem e ferramentaria. Então a parte administrativa assim, a gente teve uma certa dificuldade ali para arranjar ali e criar esse arranjo. Teve que estudar muito, teve que ir atrás, desbravar esses desafios aí pra gente. E aí dentre isso aí, a gente foi estudando e achando um caminho. Hoje 13 anos aí com uma empresa bem consolidada. Legal. São 3 sócios, 3 irmãos. 3 irmãos, isso. Como é que é a sinergia de vocês? Às vezes tem umas diferenças ali, cada um puxa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Tem a questão da familiaridade ali, do vínculo de família, né? Que acaba acalorando um pouco os debates ali, mas no fundo a gente se dá muito bem. Legal, Leandro. E me conta um pouquinho, como que você conheceu a GRV e o nosso ERP, o GRV CPS? Então, nessas andanças que a gente teve aí na minha vida profissional, na experiência profissional, uma das empresas que eu trabalhei era uma ferramentaria na Várzea e que tinha o software de vocês, que adquiriu lá, até enquanto eu estava na empresa, adquiriu o software e eu comecei a plantar semente. Eu cuidava da parte de planejamento lá naquela época, né? E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa ferramenta de vocês, gostei da aplicação e aí foi a questão do tempo até montar a empresa. Quando eu montei a empresa, aí na hora já veio a opção ali que tinha, voltada para um segmento de fabricação especial, máquina especial, no caso lá era ferramentaria e tinha também dispositivos especiais ali, voltado para automotivo também. E quando você decidiu então contratar o nosso ERP, contratar a GRV, veio com um intuito específico de resolver algum problema ou veio para alavancar o crescimento da empresa?
Então, a gente tinha um problema que cada máquina nossa tem em torno de 600 a 1000 itens dentro. Você imagina gerenciar isso com planilhas de Excel, com pastas e subpastas dentro do servidor? Cara, é humanamente impossível. Então, a gente tinha um propósito ali de ter um software para ajudar a gente no gerenciamento ali das OS, das tarefas que a gente tinha que fazer, a sequência de produção que cada um precisava de fazer. E na época a gente procurou e a solução da GRV caiu como uma luva pra gente. Então a gente contratou a GRV, aí toda a parte de gerenciamento da fábrica a gente começou a migrar e fazer ali a implementação lá da GRV no cenário da nossa empresa. Bacana, bacana. E hoje, além do meu ERP, além do GRV CPS, quais outros produtos você tem? Então hoje a gente usa o Connect, a parte do Connect de vocês, a parte do GRV Web, a gente usa o DDO, que hoje, por sinal, toda a fila de operações, de tarefas é feita via DDO, o DDO que organiza a fila de fabricação de todos os nossos itens, de montagem, tanto da parte de trabalhos manuais quanto das máquinas de usinagem nossa lá. E aí a parte dos dashboards lá que vocês têm também, dashboard de orçamento, dashboard financeiro, dashboard de compras e produção a gente também utiliza. Legal. E agora fala um pouquinho para o pessoal, principalmente para quem está começando a implantar o sistema, né? Como foi a experiência de implantar? O que foi essa experiência? Então, a parte da cultura, da troca de cultura é sempre traumática, né? Então é difícil você vir mudar os hábitos, né? Afinal, a gente estava colocando um pouco mais de burocracia dentro da empresa. As coisas que eram só pegar ali eu quero determinada peça, eu quero determinado fio, parafuso, isso aqui outro, era abrir a porta ali e pedir para a pessoa, compra tal coisa para mim. Só que a gente precisava dar a devida formalidade ao processo que a gente tinha. Tinha que formalizar aqui, não podia ser só de boca. Se ficava de boca, pode atrasar, pode ser que a pessoa não entendeu direito. Então, aí a gente começou a implantação e começou a colocar formalidades nas operações, nas solicitações, e isso começou a onerar ali um tempo a mais que a gente precisava de gastar para poder fazer. Só que era uma burocracia que a gente precisaria pôr para poder ter o resultado que a gente tem hoje. Entendi. E agora a gente está aqui no chão de fábrica, né? Na fábrica, como foi a adaptação do teu pessoal, tanto com a lista de tarefas que o DDO impõe, né? Apresenta para você, e com a adaptação no GRV Connect. Nesse ponto até eu tenho que fazer uma confissão ali, vamos dizer assim, que a gente relutou no começo, né? Tinha alguns processos que a gente não queria fazer, queria dar uma dribladinha, dar um jeitinho brasileiro ali e tirar fora ali, deixar de cantinho e tentar fazer um jeitinho brasileiro ali para poder burlar o sistema e fazer uma coisa paliativa ali para não ter que gerar mais burocracia, né? E foi com o tempo que a gente foi vendo que não tinha como fazer isso. Se a gente fizesse isso, a gente ia ter problema. Tanto a parte do DDO, da fila do DDO, das datas de entrega, ele começou a recalcular e jogar lá para trás, porque a gente estava burlando o sistema. A gente não estava fazendo o que deveria ser feito. Então, aí a gente teve, com o tempo, a gente foi trabalhando e teve que ter essa mudança de cultura ali. O pessoal falou, a gente tem que obedecer a fila, a gente tem que fazer os procedimentos que tem que fazer e tem que seguir o fluxo do sistema. A gente não pode furar esse fluxo. Legal. E você estava me falando, Leandro, como era um pouco antes do DDO, principalmente, né? Da implementação aqui, dos apontamentos, do jeitinho brasileiro, que nem você falou. Sim. Como que era o teu apontamento, o teu planejamento de fábrica antes disso? Antes a gente não tinha planejamento, né? A gente fazia o planejamento físico, a gente pegava os desenhos, pegava as OS que a gente imprimia e falava, isso primeiro, isso, isso aqui é primeiro isso aqui. Aí, não tinha uma sequência lógica, não tinha um planejamento por data ali exatamente, ia pelo gosto ali da pessoa que estava fazendo o planejamento físico. E aí a questão do DDO veio para mudar a questão do conceito que a gente tinha, que era o quê, né? Se eu planejar, eu vou ter um previsto, a minha produção ela vai ter um previsto e ela vai ter que cumprir de acordo com o realizado. Lá atrás eu fazia o quê? Eu só apontava o realizado, então eu não tinha o previsto. Entendeu?
Então o DDO veio e mudou esse conceito. Quando ele veio e organizou a fila pra gente, o pessoal só tinha que lançar a quantidade de horas, lançava as quantidades de horas e o DDO ia recalculando ali e ia fazendo a fila que era melhor pro procedimento nosso, para poder entregar na data desejada. E você mencionou que vocês até faziam um apontamento por OS, não montavam o roteiro de fabricação. Não, só apontava o realizado na OS. Ah, OS número tal, tô trabalhando, tô fazendo tal coisa. Mas primeiro que eu não tinha nem como comparar os dois, né? Ah, a produção atendeu no prazo ou não atendeu? Eu só tinha o realizado, eu não tinha o previsto. E como foi essa mudança do apontamento por OS para o apontamento por processo produtivo agora? No começo foi meio traumático, o pessoal você tem que seguir a fila, você não pode burlar a fila. É claro que existem exceções, casos esporádicos, uma emergência, uma manutenção corretiva que precisa, ou um trem-out de máquina que eu preciso de tirar uma peça e colocar na outra. Existem exceções, só que a regra não pode ser furada, uma exceção. A regra tem que permanecer. Então hoje o pessoal segue a fila. Tá ali, ele vai seguir o que está na fila. Qual é a próxima peça? A próxima peça é a que está na fila. Legal. No GRV Connect, que ele apresenta a fila das operações, você estava falando para nós na visita no chão de fábrica que era diferente, que a indicação para o operador como fazer era feita ali numa caixinha. Fala um pouco para nós como era antes do Connect. Antes do Connect, eles faziam o quê? Eles imprimiam todos os desenhos, imprimiam todas as OS, a questão do papel também, era muito papel na produção, imprimia tudo e colocava tudo ali. E aí uma pessoa vinha e falava, esse primeiro, esse segundo, e aí ia sucessivamente. Só que não tinha uma sequência lógica. Entendi. Você já nota resultados do DDO e do Connect na sua fábrica? Sim, eu já noto que essa parte de fila, por exemplo, a gente não tem mais que se preocupar mais. A ideia nossa é fazer com que o DDO olhe para a data de entrega dos nossos equipamentos e fale, ó, a data de entrega vai ser tal, você vai ter que começar a semana que vem, a parte de engenharia, toda a parte de datas, eu quero que o DDO calcule para mim, e a meta nossa aqui para esse final de ano aqui é corrigir esses problemas que a gente tem de bancos, de sujeira, alguns processos que a gente está mudando junto com o time da GRV. A gente está estudando essa troca de procedimentos para poder suprir essa questão do cálculo do DDO. Bacana. Vamos falar um pouco do gerenciamento. Passeando pela tua fábrica, nós vimos o dashboard de produção web ali no teu painel de gestão à vista. Como foi para o teu time da fábrica lidar com essa informação aqui no meio do chão de fábrica? Isso foi bem legal, porque assim, a gente tinha uma recorrência, talvez, eu acho que não vai ser só aqui, qualquer outra empresa tem também, que a pessoa, ela abriu o apontamento e acaba esquecendo ali o apontamento aberto, ou esquece de abrir. Então o que acontece? Quando o dashboard fica ali exposto ali para todo mundo, a pessoa vê que a pessoa está parada, a pessoa está na fábrica, como é que ela está parada, né? Então ajuda essa questão do esquecimento, de evitar o esquecimento, tanto da pessoa esquecer aberto, quanto esquecer de apontar. E também a questão das cores é bem significativa para a gente sabe o que a pessoa está fazendo. Se a pessoa é um motivo de parada, se ela está fazendo uma melhoria, o que ela está fazendo naquele momento. Para a gente foi muito bacana, os operadores, os funcionários gostaram muito. Eu consigo fechar do lugar onde eu estiver. O pessoal da assistência técnica está usando hoje para abrir. Eu estou em campo, estou lá no tryout lá da máquina no cliente. Aí lá eu já consigo abrir e fechar o apontamento das OS que a gente está trabalhando. Bacana. E pelo que você estava falando, ele auxiliou também no indicador interno da empresa de vocês. Tem uma bonificação. Conta um pouquinho como é que foi. A gente traçou aqui, a gente está fazendo uma análise quantitativa e depois a gente vai partir para uma análise qualitativa dos dados que a gente tem referente a apontamento. Essa primeira fase, que é a fase quantitativa, a gente tinha um problema do que? As pessoas esqueciam aberto, então ela estourava, tinha muitas horas lá que estava sendo computada de apontamento, que era apontamento que a pessoa deixou aberto e foi embora para casa. Às vezes passou o final de semana todo, 30, 40 horas a mais dentro do custo da OS, sendo que a pessoa nem estava mais aqui na fábrica.
Então a gente tinha esse problema. Aí a gente conseguiu resolver esse problema baseado no quê? A gente conseguiu importar as informações do cartão de ponto nosso e a gente confronta a base de dados do cartão de ponto que a gente tem com a base do GRV. Então a gente confrontou as duas e criou um indicador. A pessoa ela tem um range de 15% que ela tem que ficar dentro do quanto que ela colocou no cartão de ponto. Então se ela tem 10 horas no cartão de ponto, ela tem que ficar numa faixa de, no máximo, 15% de apontamento. Então a gente melhorou os apontamentos internos, diminuiu a questão do esquecimento de apontamento, e tanto de esquecer de abrir quanto de esquecer de fechar. E nisso a gente fez o quê? Criou um indicador para eles aqui que eles vão ter uma bonificação. Então, o melhor funcionário que não tiver retrabalho do cartão, dos apontamentos e que tiver dentro da faixa por um período maior, ele vai ganhar um dia em casa. Fica em casa, tira um dia de folga lá pela performance dele nos apontamentos dentro da fábrica. Que legal, já melhora o desempenho do apontamento, tem aquele comprometimento, né? Isso aí. Bacana. A gente falou da produção, agora vamos falar um pouquinho do setor administrativo do software. Vocês Legal. usam hoje todos os módulos do sistema, desde o comercial até a parte de fiscal, notas, financeiro, planejamento, a gente já falou. Como que é a área aí do administrativo, como que é trabalhar com o sistema e os resultados que vocês escolhem também, que a última vez que a gente conversou, vi que vocês estavam usando bastante os dashboards que nós temos dentro do sistema. Fala um pouquinho como é a experiência dentro do ERP agora. Legal. A questão do GRV lá, a gente tem desde a parte comercial, né, a parte do orçamento, a gente usa a parte dos dashboards de venda. Vocês têm toda a parte de comparativo do que foi planejado, o que foi orçado versus o que foi realizado dentro do dashboard de vendas. A parte do funil de vendas, toda a parte ali de a gente fazer o gerenciamento, qual etapa que está da área comercial, cada proposta. Então a gente tem lá, os indicadores do que tem ainda para vender ou não. Então a gente utiliza bastante a parte do funil de venda. Aí feito a aprovação, a gente sobe a necessidade, a engenharia geralmente cria o projeto ali que foi vendido, baseado no custo que foi vendido, sobe essa necessidade para dois departamentos, no caso de compras e o almoxerifado. No caso de compras, eles utilizam ali o dashboard de compra para poder ver os itens pendentes e poder fazer as compras, a recorrência de compra, acompanhar as ordens de compras que estão ainda pendentes, aprovações ali, aí quando entra já no nível de valores maiores, tem o nível hierárquico de aprovação. Então, por exemplo, determinados valores precisa da minha aprovação, determinados valores precisa dos 3 sócios junto aprovando lá para poder fazer a compra. Feita essa parte de compras ali, que o time de compras utiliza bem os indicadores lá, os dashboards de vocês, a gente tem a parte do estoque. Estoque hoje nosso, o pessoal já recebe uma lista, assim que sobra a necessidade dos itens que tem no estoque estão reservados, eles têm uma lista e essa lista ali é processada e eles vêm fazendo um sistema de picking, né? Eles pegam a lista, pegam o sistema de picking, separa tudo e já disponibiliza para a caixa daquela OS. Tem uma determinada caixa e essa caixa já tem ali dentro os itens que vão ser usados para a fabricação daquela máquina, daquela OS específica. Vindo para a parte da produção, a gente já comentou o que a gente usa, todas as ferramentas de vocês que a gente usa, né? Inclusive o dashboard de compra, o DDO, etc e tal. E a parte de faturamento também. Então, o pessoal aprovou, subiu, que deu entrada da produção do item, toda a parte de faturamento é feito pelo GRV também, com a base e a estrutura que foi montada lá no orçamento. Então, preenche todos os dados fiscais, já deixa tudo pronto. O pessoal do faturamento é só revisar ali, mandar para uma checagem lá da contabilidade nossa. Se tiver tudo ok, fatura. Facilita bastante, né? Facilita bastante. A centralização da informação, né? A gente centralizar todos os fluxos nossos em um só lugar, né? Bem bacana. Inclusive, você falou de estoque, a gente estava passando aí no teu estoque, a organização dele é muito bacana, todo etiquetado, todo endereçado. Como é que foi essa mudança ali no teu estoque? O que a gente conseguiu ajudar vocês? Fala um pouquinho dessa mudança que a organização ali ficou muito evidente.
Aí eu acho que eu tenho que fazer outra confissão, né? Talvez não seja só por mim ali, e eu acho que eu sou o mais bagunceiro da turma aqui, né? Então o time nosso aqui é muito organizado, o Rodrigo é muito disciplinado ali, a questão de organização, de criar ali os padrões, de querer as coisas na ordem, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, assim, os meninos fizeram um trabalho muito bacana, o time todo ali envolvido. Nos 2 últimos anos, assim, a produção participou ali de questão de inventário, para poder dar ideia de melhorar a questão do estoque lá, e ficou muito organizado mesmo. Os meninos estão de parabéns lá, é o mérito deles, não meu. Parabéns. E falando um pouco agora dos resultados que toda essa gestão que você tem, tanto por parte de vocês quanto com o auxílio da GRV, o que vocês conseguiram identificar ali de redução, de ganho? Fala um pouquinho para nós, talvez em números. Tá, a questão de ganhos, a gente conseguiu ali a questão de redução de custo para ser mais competitivo, né? Então a gente conseguiu uma redução de custo voltada ali para apuração dos fechamentos das OS, né? Então a gente consegue hoje enxergar ali no detalhe o que está sendo consumido, qual é a família, o grupo que está consumindo mais, se estourou ou não o budget que a gente tinha, né? Então a gente tem tem ferramentas que a gente criou interno, algumas ferramentas que a gente criou interno, algumas coisas que a gente criou em parceria com a GRV, que a gente consegue fazer esse acompanhamento. Hoje a questão de custo ali, eu acho que está na casa de uns 10% ali que a gente conseguiu ter de ganho para ser mais competitivo. A questão de a ferramenta de vocês, o DDO, ajudou a gente muito na questão de reaver a questão dos prazos e ser mais pontual. E hoje todas essas máquinas que a gente tem no chão de fábrica hoje, a gente atendeu basicamente pontualmente o prazo de entrega, está até aqui aguardando o cliente a mandar as ferramentas, as peças para a gente poder finalizar o tryout das máquinas. Maravilha. E quais agora são os planos para os próximos anos da UFP? Então, a gente tem uma estratégia que a gente traçou, voltada para melhoria ainda, a questão do Kaizen, que é a melhoria contínua, né? Então, a ideia é a gente estar sempre melhorando, se já está bom, a gente pode ainda melhorar ainda mais. A gente está participando de alguns programas junto com o Senai, estamos no programa da transformação digital, e a gente espera que esse final de ano aqui a gente dê mais um up na empresa, mude os processos, crie as ferramentas aqui de gestão à vista, que a gente planeja colocar aqui uns indicadores, algumas metas para o pessoal. Bom, aí tem outro programa também que a gente estamos pleiteando junto ao Senai. O projeto foi submetido agora no começo do mês e agora a gente está esperando o resultado do Senai lá para ver se a gente se enquadra ou não. Vai sair agora dia 29 de junho, sai o resultado para ver se a gente vai poder participar do Rota 2030, que é voltado para o setor automotivo, o setor automobilístico. Ele tem esse programa do Senai que está trazendo ali as empresas para poder melhorar a performance, a questão do OEE, a questão dos indicadores das empresas que estão na cadeia do automotivo. Então a gente tem esse programa que a gente está aguardando, ver se a gente consegue entrar nele também. Então essa questão do Lean, né, é um ponto que a gente está trabalhando bastante esse ano para deixar a empresa mais enxuta, reduzir os custos, melhorar ali os prazos de entrega, ser mais pontual ainda. E vocês já tiveram uma consultoria no passado referente a Lean e já teve um ganho ali, uma melhora do que era antes dessa primeira consultoria? Sim, foi uma consultoria informal, mas foi uma consultoria que a gente teve, já deu várias ideias, várias coisas que a gente tem hoje, que a gente implementou hoje, foi devido a esse consultor que passou junto com a gente aqui, que foi plantando essas ideias, olha, precisa melhorar aqui, pode mudar isso aqui pode ser melhor, vamos melhorar isso aqui, vamos encaminhar isso aqui para poder melhorar a performance de vocês. Legal. E a gente estava falando sobre planos para o futuro também, não só dentro da tua fábrica, mas pelo que você estava falando, a tua ideia agora é abranger e atender fora do mercado nacional. Sim, a gente tem tido algumas procuras aí de empresas de fora do país, né? Essa mudança que teve da cadeia produtiva no mundo acabou fazendo com que alguns setores da indústria
voltasse e trazesse mais para perto a cadeia produtiva. Então, por exemplo, o automotivo está sempre querendo trazer mais próximo ali o seu fornecedor, o fornecedor daquela peça, para mitigar ali os riscos de que nem a gente teve agora em 2020, a questão da pandemia, que trancou um monte de coisa e você ficou sem peça, você não tinha notícia do que estava acontecendo, estava tudo trancado, ninguém respondia. Então as empresas estão trazendo para mais próximo. Então a gente tem algumas cotações vindo aqui na América Latina de alguns equipamentos voltados para o automotivo aqui. No México a gente tem tido várias consultas também de equipamentos voltados para essa linha que a gente já produz aqui. Legal, então os planos são promissores para os próximos anos. Sim, são promissores. A gente espera bons negócios aí para os próximos anos. Esse ano aqui, bem dizer, a gente já está com a carteira já no limite. A gente já está pensando já, inclusive, em 2024. Os meus orçamentos todos aqui já estão voltados para 2024. Legal. Espero que a GRV continue ajudando você a atingir os seus planos e até melhorá-los. Pessoal, vou me despedindo então. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, por nos receber. Parabéns pela sua fábrica, por toda a sua organização. Obrigado você que está assistindo. Ficamos por aqui. Olá, meu nome é Gabriel, sou projetista da UFP Máquinas. A gente usa o CPS hoje para importação de lista de materiais, tanto de peças, tanto de itens comerciais. Consultamos bastante preços, questão de cadastro, essas coisas. Fazemos a comparação de preços também no nosso curso de material, de matéria-prima. Recomendo a GRV hoje, que é um software bom. Oi, eu sou a Roberta, eu atuo como compradora aqui da empresa UFP Máquinas, né? E a gente utiliza o CPS dentro da empresa. Os itens, né, ali, o que eu mais utilizo hoje são ali a aba de itens pendentes para compra, né? Então ali eu consigo ver tudo que a minha engenharia sobe ou até mesmo o pessoal do meu almoxarifado para que eu precise repor ali dentro da empresa, né? Itens também que vão ali direto para as máquinas. Uso também bastante o dashboard de compras, né? Ali eu consigo ver o prazo dos itens, quando os itens vão chegar, e vai me auxiliando bastante. Então, o Connect é bem simples de usar, é um equipamento bem simples. Aqui tem os nomes dos funcionários e a foto. Então, no caso, Rafael, eu só vou clicar na minha foto, vai aparecer, faço parte elétrica, então aparece a montagem elétrica aqui. Se você olhar em outro funcionário, aparece mais itens. Tem torno, controle de qualidade. No caso, como que eu só mexo com elétrica, eu venho aqui. Quando ele está verde, é a OS, né, que eu estou trabalhando. Para eu pesquisar, eu venho em pesquisa. Se eu quiser clicar, só venho aqui e finalizo a minha, né? E inicio uma nova OS. Bem simples. Para mim facilita o serviço, fica mais organizado.